Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Resolução de Questões. Este especificamente sobre o concurso do Banco do Brasil 2014. 6 questões desse concurso, né? Aula essa dedicada a você que está se preparando para o concurso, né? Proximamente tem o Banco do Brasil, mas já está previsto aí sair edital para Caixa Econômica e assim por diante. Então, de importância vital. E para você também que é aluno universitário, para você que quer se aprimorar mais nesses assuntos que nós vamos tratar aqui, certo? Nossa agenda é questões de matemática e matemática financeira, concurso do Banco do Brasil, 6 questões, o ano 2014, né? Essa é a aula 22. Nós temos a aula 20, 21 e agora esta 22, tudo sobre concurso do Banco do Brasil, ok? Se você está gostando desta aula, deixe seu like, é de importância vital, inscreva-se no meu canal, divulgue nas suas redes sociais, socialize a informação, beneficie mais pessoas que precisam desses conhecimentos. E qualquer dúvida, mande para mam6@gmail.com. Eu só peço que, se for algum problema, alguma questão, indique a origem dela, se foi de um concurso, se foi um professor que passou, se está no livro, porque na divulgação do resultado, ou seja, da solução, eu teria imenso prazer de citar a fonte da questão, né? Porque tem muitas questões muito bem feitas, a gente tem que elogiar também a fonte, né? Vamos lá. Concurso do Banco do Brasil, essa prova foi aplicada no 9/2/2014, né? Então, a questão 13, né? Uma empresa gera números que são de protocolos de atendimento a clientes. Cada protocolo é formado por uma sequência de 7 algarismos, sendo o último, que aparece separado dos 6 primeiros por hífen, chamado de dígito controlador, como muita gente chama também dígito verificador, né? Se a sequência dos 6 primeiros algarismos forma um número n, então o dígito controlador é um algarismo das unidades dessa expressão, n ao cubo menos n ao quadrado. Assim, no protocolo 89.7687, tracinho dígito, o valor do dígito controlador D é o algarismo das unidades do número natural, que é resultado da expressão, ou seja, N3 menos N2, ou seja, 89.7687 ao cubo menos 89.7687 ao quadrado. Ou seja, esse D é igual a quê, né? A 0, a 1, a 4, a 1, a 2, né? A gente começa a perceber a solução disso. Veja, eu estou diante de um grande dilema, é trabalhar n ao cubo menos n ao quadrado, né? Observe que são expressões com número bastante alto, né? Um 87,7687, eu não disponho de máquina de calcular, então eu preciso ter um artifício para resolver isso, né? Aí a primeira solução que eu penso é o seguinte, o número são 6 dígitos mais D. Então, o primeiro número, se eu pegar aqui 89.7687 ao cubo, considerando os algarismos das unidades, veja, se eu tenho uma multiplicação e eu estou preocupado com o último número dessa multiplicação, eu só preciso me preocupar com o último número também aqui da base, né? Então, 7 ao cubo, 7 vezes 7 vezes 7, então 343. A mesma coisa, eu tenho que me preocupar com outro número quando está elevado ao quadrado, né? Eu vou multiplicar, com certeza, o último algarismo aí, o 7, ele é determinante, né? Exatamente do último número que vai aparecer na multiplicação. Então, 7 ao quadrado seria 7 vezes 7, dá 49. Então, eu tenho duas bases. A diferença entre 343 e 49, né, independente do resto dessa multiplicação, dará 294, ou seja, 4 é a solução desse problema, né? Então, 4 é a letra C, né? Interessante, né? Quer dizer, se você tivesse disponível aí com a máquina, você ia calcular esse número imenso, tudo mais, talvez até nem fosse fácil externar, né, no vídeo de sua máquina, né? No display de sua máquina. Mas aí eu tenho esse artifício de trabalhar, trabalhando somente a última casa, ao cubo e ao quadrado, e daria a solução. Não é? O resto da multiplicação pouco importa, porque a questão é muito prática. O valor do dígito D é o algarismo das unidades do número natural do resultado da expressão. Então, o último número, né? Ok? Letra C. Uma questão muito bem bolada pela Sérgio Granil, né? Parabéns essa questão que precisa um pouquinho de raciocínio para resolver e também um artifíciozinho e você entender
como se comportam os componentes de uma multiplicação. Né? A segunda questão que nós apresentamos é a questão 14, olha, outra questão interessantíssima, né? Durante 185 dias, 5 funcionários de uma agência bancária participaram de um rodízio. Nesse rodízio, cada dia, exatamente 4 dos 5 funcionários foram designados para trabalhar no setor X, né? E cada um dos 5 funcionários trabalhou no setor X o mesmo número de dias durante o período de 185 dias. Aí ele pergunta, o resto da divisão, quer dizer, o número de dias que cada um trabalhou por 5 é 4, é 3, é 0, é 1 ou é 2? Né? Então, a gente está diante de uma questão interessante, né? Que é até fácil de resolver se você começar a raciocinar dessa maneira. Observe que cada funcionário trabalhou 185 dias vezes 4 sobre 5, que cada dia eu só pude ter 4 funcionários num universo de 5. Então, cada funcionário trabalhou nesse período aí 148 dias. 148 dias. Então, de cara, nós achamos aí o valor de N, né? E aí, daí você vai pensar o seguinte, se eu dividir N por 5, eu vou chegar à conclusão que essa divisão dá 29 e tem como resto 3. Né? Se eu dividir 185 por 5, dá 29 e sobra resto 3. E resto 3 é a solução da questão, é letra B. Né? Outra questão muito bem bolada, muito bem estruturada, né? Uma questão até simples, mas muito bem estruturada, que caiu no concurso do Banco do Brasil em 2014. Né? Mais outra de 2014, a questão 17. Né? É bom lembrar que outras questões desse concurso estão em outras aulas, certo? Em uma caixa há cartões. Em cada cartão está escrito um múltiplo de 4, compreendido entre 22 e 82. Não há 2 cartões com o mesmo número escrito. E a quantidade de cartões é a maior possível. Se forem retirados dessa caixa todos os cartões nos quais está escrito um múltiplo de 6 menor do que 60, quantos cartões restarão na caixa? Observe quando ele diz um múltiplo de 6 menor do que 60, é dentro do conjunto dos múltiplos de 4, entre 22 e 82, né? Está bem claro isso aí. Então, ele bota 12, 11, 1, 6 e 10, né? A solução. Primeira coisa é você estruturar isso, como estão essas sequências, né? Então, múltiplo de 4 entre 22 e 82 é 4 vezes y, um número qualquer, igual a z, de tal maneira que z está maior ou igual a 22 e menor ou igual a 82, né? Tratando com expressão aqui, né? A linguagem matemática. Múltiplo de 6 menor do que 60, né? Então, 6 vezes y dá w. Mas tal que W, a questão ela delimita, é menor do que 60 e pertence ao conjunto dos múltiplos de 4 entre 22 e 82. Então, ela já delimitou. Quer dizer, ainda além de ser múltiplos de 6, ele tem que satisfazer mais um requisito, que é estar entre 22 e 82, né? Que são os múltiplos de 4. Então, números múltiplos de 4 que eu tenho aqui, né? Então, 24, 28, 32, né? Usando essa expressão. Aqui eu tenho todos os números. Se eu somar aqui, eu tenho 15 números. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tenho 15 números que são múltiplos de 4, que estão entre 22 e 80, né? Porque aqui passa, né? 82, porque aqui se eu fizer outro múltiplo vai passar, se eu fizer aqui menos outro múltiplo, não está nesse universo que está tratado aqui, né? E múltiplos de 6 que atende essa questão, ou seja, é menor que 60 e pertence ao conjunto de múltiplos de 4, 22 ou 82, está dentro desse subconjunto aqui, né? Um subconjunto de um conjunto, né? Na verdade, 6, os múltiplos de 6 é um subconjunto aí, no caso, do conjunto múltiplos de 4. Então, 24, 36 e 48. 24, 36 e 48, né? Só tem isso, 24, 36 e 48 são múltiplos de 4 que estão satisfazendo esta condição, né? Então, eu tenho 15 múltiplos de 4 e 3 múltiplos de 6. Ele quer a diferença, né? Então, como é que eu vou tratar, né?
Então, se forem retirados da caixa cartões nos quais está escrito múltiplo de 6 menor do que 60, eu vou tirar esses aqui. Então, se eu tiro de 15, tiro esses três números, 24, né? Observe, eu vou até grafar aqui, que é importante a gente tratar isso. Eu vou tirar aqui o 24, eu vou tirar aqui o 36 e eu vou tirar aqui o 48, né? A partir desse momento, eu só tenho disponível nessa caixa 15 menos 3, 12 números, e 12 números implica na letra A, que é a resposta desta questão, né? Outra questão muito bem bolada, né? Que foi aplicado, contemplado nesta prova do concurso do Brasil de 2014, né? Mais outra questão, a questão 18, né? A variância de um conjunto de dados é 4 metros quadrados, aí entrando mais com estatística, na verdade, né? Na matemática. Para o mesmo conjunto de dados, foram tomadas mais duas medidas de variabilidade, né? Então, a importância vital é trabalhar isso. A diferença entre o terceiro e o primeiro quartil e o coeficiente de variação. Então, estou aí com o quartil da posição, né? Então, entre esses dois valores, caracterizam respectivamente por, aí saiu, possuir unidades de medida de metros quadrados e metro, possuir unidades de medida de metro e metros quadrados, possuir unidades, ser admissional e possuir unidades de medida de metro quadrado, possuir unidade de metros, de medida de metro e ser admissional, quer dizer, não tem dimensão, possuir unidade de metros quadrados e ser admissional. Então, a gente aí veja uma questão que a gente tem que pensar um pouco nos conceitos, né, do que é cada coisa dessa, o que é a variância, o que é o quartil e o coeficiente de variação, né? Então, na solução aqui, eu adotei até um texto para ficar mais fácil para você rever. Variância é a soma de todos os desvios de cada termo com a média elevada ao quadrado e dividido pelo número de dados. Então, a variância é uma medida ao quadrado, né? Então, a variância é a medida ao quadrado, que está aqui escrito 4 metros quadrados, né? Já está aqui comprovando que é, né? Concluir assim que os termos serão em metros, pois a variância é em metros quadrados, né? Os termos serão em metros para a variância ser em metros quadrados, porque está elevado aqui, a gente vê aqui elevado ao quadrado, né? Então, metro elevado ao quadrado dá metro quadrado. E aí, como os quartis são medidas de posição, como nós estamos no início, então tem uma unidade do dado da amostra, que é em metro. Então, a medida de posição tem o dado da amostra, que são em metros, né? Eu estou trabalhando em metro, o dado da amostra. Já o coeficiente de variação não tem unidade, ou seja, ele é adimensional, uma vez que é a divisão de um desvio padrão pela média dessas medidas, né? E tem a mesma unidade. Então, na verdade, quando eu divido lá metro por metro, fica adimensional. Quando eu divido metro quadrado por metro quadrado, vai ficar adimensional, né? Então, é a importância vital. Então, na verdade, a letra é D. Por quê? Porque eu estou trabalhando com uma questão que é unidade de medida, que é metro, né? Já que ele pegou aqui, né? A diferença entre o terceiro e o primeiro quartil é metro, e o coeficiente de variação é admissional. Então, a única coisa que diz, respectivamente, entre um e outro é que a diferença do quartil aqui é em medida em metro e, evidentemente, o coeficiente de variação é admissional. Então, só pode ser a letra D. É interessante que as respostas das alternativas A, B, C, D, elas são muito confusas, né? Você precisa conhecer o conceito. Por isso que eu sempre digo, é importante assistir às aulas conceituais. Lá você tem exercício de assimilação, exercício de fixação e exercícios propostos. Então, nós temos lá já uma série de aulas de matemática financeira tratando dessas coisas, né? De importância vital. Então, não deixe de observar isso. Algumas questões, como essa daqui, por exemplo, você tem que ter os conceitos, não é somente memorizar fórmula, não é somente automatismo, eu preciso deduzir algumas coisas, ok? Vamos mais uma questão aqui do Banco do Brasil, desse concurso, a questão 19, né? Considerando a mesma taxa de juros composto, é indiferente 1.000 daqui a 2 meses e 1.210 daqui a 4 meses, ou seja, o dinheiro é o mesmo, vale a mesma coisa, né? Então, quanto é que vale esse dinheiro no hoje, né?
Então, vale 909, 826,45, ele botou várias alternativas. Observe, estão muito próximos, né? Principalmente as duas primeiras muito próximas, aí depois as duas últimas muito próximas, e uma variação maior para a letra C, né? Então, veja, se esses dois valores ele tem, tanto faz 1.000 daqui a 2 meses e 1.210 daqui a 4 meses, né? Você começa a perceber que eu vou me preocupar agora em trazer isso para o valor presente, para saber. Ou trazendo 1.000, ou trazendo 1.200, com certeza, se, evidentemente, esses valores, conforme a questão diz, é indiferente, eles serão iguais no valor presente, né? Então, aqui eu tenho o valor futuro, aqui é como se tivesse aqui o nominal 1, nominal 2, ou CN1, CN2, como eu queira usar nas fórmulas, né? Então, eu vou usar aqui, né? O valor presente do A0, né? O primeiro aqui tratado, vai ser 1.000 dividido por 1 mais I elevado ao quadrado, né? 1 mais I elevado ao quadrado. O valor presente do segundo valor aqui, B0, trazendo aqui para o ponto zero, né, que é o ponto 2, né, 2 meses e 4 meses, que é o zero data focal, vai ser 1.210 dividido por 1 mais I elevado a 4, que são 4 meses, né? E aí eu começo a perceber, VA0 é igual a VB0, né? Então, essas duas expressões são iguais, 1.000, né, dividido por 1 mais I elevado ao quadrado, e 1.210 dividido por 1 mais I elevado ao quadrado. Veja, se eles são iguais, né, a própria questão diz, né, então eu posso assumir um valor de I qualquer aí. Né? Vamos supor que eu assuma que I seja 10% nesse período. Né? Então, I seria 0,10, unitariamente tratando a taxa, seria 0,10. Eu calculo para o VA0 quanto é, e com certeza para o VB0 eu vou apenas fazer uma prova dos 9. Né? E aí é interessante essa questão, né? Porque você vê a zero seria 1.000 dividido por 1 mais 0,10 ao quadrado. Se eu fizer isso aqui e dividir, eu vou achar que 1.000, o VA0 aqui trazendo 1.000 para a data de hoje, né, com 10%, ele vale 826,45, né? E se eu trouxer 1.210 aqui, eu vou achar que é 826,45, né? Então, você observa que nesse caso específico, eu tenho a letra B, né? A letra B. Agora, se eu sou mais experiente, né? Aqui eu mostrei passo a passo cada coisa, né? Mas se eu sou mais experiente e tento trazer isso de outra maneira, ou seja, eu sei tratar essa questão de outra maneira, eu já tenho muita experiência em questões desse tipo, eu posso adotar uma solução interessante, que é simplesmente pegar a relação entre 1.210 e 1.000, né? Então, eu posso pegar aqui 1.210 dividido por 1.000, dá 1,21 de fator, 1,21 de fator, né? E na hora que eu vi 1,21 de fator, eu vou ver que ele está aqui, ó, 1,21 de fator, tá vendo? 1,21 de fator. Então, 1.000 dividido por 1,21 dá 826, que é justamente também a letra B, né? É uma maneira, bom, né, de colocar, certo? Então, você pode tratar com artifício aqui, geralmente mais fácil, né? Considerar 10%, ou trabalhar isso daqui para aqui. Eu já sei que eu dividindo isso aqui, eu tenho 10%, por isso que eu adotei aqui os 10%, né? Então, eu podia calcular. Aqui é uma maneira, evidentemente, didática, mostrando passo a passo, né? Sabendo que essa diferença aqui é 0,10, né? E assim por diante. E aqui é alguma coisa que é pragmática em cima de uma solução prática que você pode fazer desde que você tenha conhecimento, né? Então, 1.000 sobre isso, você achou 1,21, que é justamente o I ao quadrado, que aqui eu tenho 2 meses, né? Eu tenho 2 meses, né? Então, você veja que um comprova o outro, né? E aqui 1.000, 1,21,826, né? Então, como eu adotei aqui esse I, por que eu adotei esse 10? Porque eu dividi esse por esse e vi que esse fator aqui foi 10%. Então, com certeza aqui é 10%, que é a mesma taxa, por isso que eu adotei aqui o 0,10, né? Ok? Eu assumi o 0,10 em função disso, e você veja que o resultado aqui também daria a mesmíssima coisa, né? Lembre-se que é importante eu fazer assim, aqui é uma maneira didática, mostrando as fórmulas, como usar aqui, né? Os juros compostos, e aqui uma maneira mais direta, né? Que eu calculei isso aqui, e depois eu trouxe para o valor presente dividido por 1,21. Você veja que eu trago para o valor presente, ó, dividido por 1,21, tá vendo? Trago para o valor presente, tanto um como o outro, se eu trouxer, dará exatamente 826,45, né? Vamos mais uma questão, a questão 20, né?
Essa questão é interessante, né? A questão 20 é uma questão muito bem bolada. Seja X o número de contratos realizados e Y o número de contratos cancelados em uma determinada agência por dia. A distribuição conjunta de X e Y é dada por uma tabelinha, né? Olha, o examinador foi até bonzinho, né? Ele deu uma tabela no qual você tem aqui a probabilidade, aqui estamos diante de probabilidade de acontecer cancelamentos em 1, 2, 3, 4, e a probabilidade de você ter contratos novos, 0, 1, 2, 3, até 6 contratos novos, né? Então, 6 contratos novos. Então, 4 aqui, a condição aqui 5, né, condições, aqui também 7 condições partindo do zero, né? E aqui a probabilidade que você tem de acontecer cada uma dessas coisas, tanto um como o outro, né? Então, o cruzamento, ou seja, as colunas pelas linhas, né? E aí ele diz o quê? Veja, dado pelo menos 4 contratos novos fechados, dado que pelo menos 4 contratos novos foram fechados, a probabilidade de 3 contratos serem cancelados no mesmo dia é 2/3, 1/3, 1/10, 1/8 ou 1/4. Observe que essa tabela é elucidativa. Se você entende um pouquinho de probabilidade, você vai entender que aqui a solução está aqui. Os dados estão aqui. Então, vamos lá. Repetir aqui a tabela para ficar fácil. Aí ele diz, ó, pelo menos 4 contratos novos foram fechados. Então, pode ser 4, 5 ou 6. Né? Pelo menos 4. Então, pode ser 4, 5 e 6. Né? Essas possibilidades. Então, se eu tenho essas possibilidades, eu tenho aqui ó, o somatório do 0,15, né? Aqui, ó, acontecendo isso. Né? Só que quando eu tenho o somatório 0,15, 0,15, 0,20, eu também posso ter cancelamentos, 0, 1, nenhum cancelamento, 1, 2, 3 e 4. Né? E aí eu começo a ver que essa possibilidade seria 0,15 mais 0,20 mais 0,10. Então, dá 0,40. 0,40 é a possibilidade, a probabilidade de pelo menos 4 contratos novos serem fechados, podendo ser 4, 5 ou 6. Mas observe que a questão ela combina com cancelamentos, porque ela tem um condicionante. Quer dizer, é importância vital eu me preocupar agora com os cancelamentos. Então, considerando as mesmas 3 colunas, a possibilidade de 3 cancelamentos aqui, está aqui, 3 cancelamentos. Então, a possibilidade de cancelamento está aqui. E eu vou, evidentemente, procurar aqui na mesma coluna, certo? É importância vital que eu procure isso na mesma coluna, tá? Veja, nesse caso, que eu estou considerando as 3 colunas, a possibilidade de 3 cancelados, então eu vou ter que ter aqui, ó, 005, 003 e 002. Quer dizer, eu tenho a possibilidade de abertura de novos contratos e de cancelamento de novos contratos. Então, está aí essa interseção, né? E aí, nessa interseção, eu tenho 005, 008 e 002. Então, isso aqui dá 010. Então, considerando as possibilidades de eu ter, no mínimo, 4 contratos novos, pode ser 4, 5 ou 6, pela tabela, eu posso ter também cancelamentos, eu posso ter cancelamentos aí de pelo menos 3, né? Considerando as mesmas 3 colunas, né? Possibilidade de 3 serem cancelados, está aqui a coluna, 3 serem cancelados. Então, 05, 003 e 002, são meus dois. Agora, se eu quero saber a combinação dessas duas probabilidades, né, no caso, calculando a probabilidade, é isto dividido por isto. É 0,10 dividido por 0,14, dá 1/4, né? Se tiver dúvida, assista a aula de probabilidade, teoria da probabilidade, para você, evidentemente, conhecer um pouco mais sobre essa solução, né? Mas eu quero lembrar que o examinador foi muito benevolente, porque ele deu uma tabelinha, né, uma matriz, que nela está escrito tudo que você precisa e você escreve muito pouco para chegar à solução, né? Agora, precisa de conhecimento teórico para chegar a isso. Então, se eu dividir 0,10 por 0,40, 1/4. Então, eu estou dentro dessas duas condições, a possibilidade de 4, 5 ou 6 novos contratos e a possibilidade de 3 cancelamentos, né? De 3 cancelamentos, né? Letra E, né? Voltando aqui só para a gente ver, a letra E dá 1/4, né? 1/4, né? É uma questão muito bonita, né? A próxima aula nossa será a aula 23, sobre resolução de questões ainda do concurso Banco do Brasil. Vamos pegar algumas questões
do concurso 2018, o mais recente, né? Inclusive foi um concurso que a prova de matemática financeira foi muito difícil, muito carregada, com algumas questões extremamente pesadas para você resolver no tempo que foi dedicado, né? Então, é importância vital, a gente separou uma aula 23 para resolver essas questões, justamente para explorar as soluções, as possibilidades de solução para cada questão dessa prova. Quer dizer, você veja que em aulas anteriores nós extraímos algumas questões mais simples dessa prova, né? 2018, e agora nós vamos ver as questões mais difíceis na próxima aula, aula 23. Se você está gostando dessa aula, deixe seu like, inscreva-se no canal, divulgue nas suas redes sociais, é importante, agradeço penhoradamente, e qualquer dúvida mande para mam6@gmail.com. Só lembrando, né, se for alguma questão, você nova, você indica qual é a fonte dela, que eu terei imenso prazer em divulgar a solução, indicando a fonte e fazendo os devidos comentários sobre a questão em si, né? Pense bem, ó, comece de onde você está, use o que você tiver, faça o que você puder, né? Arthur Ashe já dizia isso, né? Então, eu só desejo a você bons estudos e vamos para o sucesso, né, neste concurso, né? Mas o sucesso, ele só vem antes do trabalho no dicionário, né? Primeiro, muito estudo. E até lá.